Minha mãe me pediu para estar contando o meu testemunho hoje para vocês. Eu participei do grupo Dobro os Joelhos há muito tempo atrás, antes de me mudar para o Espírito Santo, né? Eu me mudei para cá em 2021. Então já faz um tempo. Eu acho que eu fiquei no grupo mais ou menos um ano, por aí, né? E eu comecei a participar desse grupo pelo convite da minha mãe, Neide, que é uma mulher muito sábia, que me ensina todos os dias sobre fé, sobre paciência, espera, né? Tempo de espera e sobre resiliência. E foi ela que me levou para esse grupo. Meu testemunho ele é um pouquinho grande, então vou tentar resumi-lo para vocês. Hoje eu sou casada, para a honra e glória do Senhor Jesus, com um marido abençoado, tenho uma filha de 7 anos. Mas nossa história nem sempre foi assim, né? Teve muitos altos e baixos. Eu conheci o meu esposo na faculdade. A gente namorou, né? Teve muitos altos e baixos na nossa relação durante esse tempo. E num período que a gente estava separado, né? Na teoria, eu acabei engravidando e não era planejado, não estava nos nossos planos, né? Eu estava na faculdade ainda, tinha 23 anos. E desde então, tudo desde a gravidez mudou. A gente ficou, desde que eu engravidei até a Helena completar 3 anos, morando separados, né? Como ele é do Espírito Santo, e eu de Minas, ele ficou na cidade que a gente morava para terminar a faculdade. E eu voltei para Teoflotone assim que eu descobri a gravidez e fui terminar a faculdade lá. E quando ele terminou, ele voltou para o Espírito Santo, né, por questão do mercado de trabalho, e eu ainda estava terminando a faculdade. Então eu fiquei mais um tempo em Teoflotone, morando com os meus pais. E a gente teve muitos altos e baixos, assim, durante todo esse tempo. Eu acredito que a maturidade e a, não tínhamos preparo, né, da mão de Deus, não caminhávamos com Deus, nossa fé não era tão fortalecida quanto é hoje, então tudo isso contribuiu para poder a gente passar por todas as provações que a gente passou. E aí, em 2021, meu sogro, eu terminei a faculdade de 2020 para 2021 e meu sogro acabou pegando Covid, né, que foi aquela época muito triste na vida de todo mundo, e ele ficou muito ruim, quase faleceu, e com isso eu passei muito tempo aqui no Espírito Santo, né, contribuindo, tentando ajudar a família, passando força. E quando ele conseguiu se recuperar, né, que demorou mais de 4 meses para isso acontecer, que também é um testemunho maravilhoso que em outro momento eu conto para vocês, mas Deus restaurou a vida dele do zero mesmo, e foi quando eu conheci o grupo e que fortaleceu a minha fé, que me ensinou a orar, que me ensinou a orar de madrugada, a importância da oração, né? Minha mãe ali sempre caminhando comigo, me levando, me incentivando a ir na célula, a participar do grupo. E foi um divisor de águas esse grupo na minha vida. Eu falo que hoje aqui no Espírito Santo, a minha maior saudade de Minas Gerais, além da minha família, é o grupo Dobra os Joelhos, porque eu aprendi muito com a história de outras mulheres, eu aprendi muito com o testemunho de outras mulheres, e foi uma base para eu me tornar a esposa que eu sou hoje. E aí, no final do ano de 2021, eu acabei mudando para o Espírito Santo, né? E desde então, nossa família tem sido muito abençoada. Claro que tem dias que não são fáceis, né? Dias, assim, que a gente é provada mesmo, mas tudo que eu vivo hoje em relação a meu relacionamento com Deus, eu aprendi no grupo.
principalmente a ser uma mulher submissa, a me calar mais. Gente, como eu falava, meu pai eterno, como eu queria bater de frente, como que eu queria ser ouvida, como que eu queria que a minha opinião prevalecesse, e no relacionamento a dois não é assim, né? Eh, eu aprendi muito com o grupo, através do testemunho de outras mulheres. Aprendi a orar, a lutar minhas batalhas com o Senhor antes de abrir a minha boca, né? Que a gente tem essa mania de querer que a nossa opinião prevaleça. Antes de abrir a minha boca, colocar o Senhor na direção e no controle daquela situação. Aprendi também sobre o poder da oração, gente, como as coisas acontecem quando a gente ora, sabe? Quando a gente clama, quando a gente pede a Deus por uma causa, e também o poder da espera. Minha mãe é um testemunho muito claro para mim de paciência e de fé. Confesso que a minha fé não é um terço da fé que ela tem, que eu preciso muito melhorar isso em mim, mas ela é um grande exemplo para mim de crer sem ver e de ter a paciência de esperar. Isso é incrível, de verdade. Principalmente no mundo de hoje, onde que a gente está tão ansiosa para as coisas acontecerem logo, né? Tudo, para tudo para ontem. E ela segue plena na confiança que no tempo de Deus as coisas acontecerão, e isso ela passa muito para mim. Eu acredito que ela também é fortalecida através do grupo. E é o que eu tenho praticado hoje no meu casamento, a espera daquilo, das promessas do Senhor para as nossas vidas, que eu sei que tem muito mais que o Senhor fará, né? E o momento de calar, de ouvir. Não, nem tudo precisa de resposta, né? Principalmente de forma imediata. Muitas batalhas se travam, se ganham, né? No silêncio. E o Senhor me ensinou muito isso através do grupo, e tem ministrado muito em meu coração através da vida de outras mulheres, porque eu saí do grupo, né? Saí de Teoflotone e continuei buscando aqui. Eu continuei me alimentando da palavra do Senhor, e principalmente em relação a ser uma mulher submissa. Eu me alimento disso porque o mundo nos ensina muito o contrário, nos puxa muito para o contrário. Então, assim, nos ensina a querer nos impor, e não é isso que o Senhor espera de nós, né? Nós precisamos ser humildes, deixar nosso ego para trás e escutar aquilo que o Senhor tem para nós, e nem sempre é falar, gritar, espernear, bater o pé. A maioria das vezes as batalhas que a gente vence é no silêncio, é na oração, no jejum, na oração, na oração de madrugada, é no clamor e é no reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, né? É através deles que o Senhor nos coloca em lugares assim que a gente não acredita que já possa ter vivido. Hoje eu olho para trás, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nem lugar para morar, não tinha emprego, tinha uma filha, né? E hoje o Senhor já nos edificou e nos abençoou, já nos deu tantas coisas. Não posso nem falar muito, que eu me emociono, porque o poder de Deus na nossa vida tem sido tremendo, né? Apesar de todas as lutas e batalhas, mas quando a gente às vezes precisa contar o nosso testemunho para nós mesmos, e para ver o tanto que o Senhor já mudou e edificou a nossa vida. E se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que faça parte desse grupo, principalmente as mulheres, né? Para todas as mulheres, que Deus fala muito através desse grupo, muito, e salva relacionamentos, tá? Muitos relacionamentos. É isso. Espero que eu tentei ser breve. Espero que o meu testemunho tenha tocado na vida de vocês de alguma forma. Eu sinto muitas saudades. Sempre que eu vou em Teoflotone, eu participo, porque eu sei a diferença que ele fez na minha vida e ainda faz através da vida da minha mãe, porque ela está
sempre presente e eu sempre peço um conselho, a gente sempre conversa, a gente sempre tenta edificar a vida uma da outra, e eu creio que é porque ela continua, firme em oração e firme no grupo, aprendendo da palavra do Senhor e o grupo continua edificando minha vida mesmo de longe, tá? Um beijo, um abraço a todas.